Realmente este vídeo é polêmico e forte. O Dr. Gineton Alencar, uma das figuras mais influentes do meio evangélico brasileiro, e irmão do renomado pastor Jabes de Alencar, não mede palavras ao enviar um recado direto e polêmico ao pastor Silas Malafaia. O ex-dono da rede gospel e tradutor de importantes pastores americanos no Brasil, Gineton traz à tona críticas afiadas e questionamentos sobre a briga intensa entre Silas Malafaia e Pablo Marçal. Com vasta experiência nos bastidores do poder religioso, ele expõe as incoerências e também expõe como Silas Malafaia está prejudicando a si mesmo com essa briga sem propósito. Amados, realmente este vídeo é fortíssimo. Ele criticou a postura de um dos pastores mais midiáticos do Brasil. Será que Silas Malafaia vai ouvir o conselho do doutor? Assista este vídeo até o final e realmente você vai entender que tudo isso é fortíssimo. Meus amados, mais um vídeo para todos vocês. Meu nome é Felipe Câncio. Se você está chegando aqui agora, inscreva-se ativando o sininho das notificações e taca o dedo no joinha para esse vídeo e compartilhe. A declaração do Dr. Gineton Alencar realmente foi forte e eu vou mostrar com exclusividade para você agora. Então bora vir comigo sem mais delongas e no final eu quero ver a tua opinião nos comentários e também vou deixar a minha para todos vocês. Shalom, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É uma profunda alegria poder me dirigir a vocês, irmãos, de todo o Brasil, especialmente os de São Paulo, que estão passando um momento triste e desafiante. Venho aqui me dirigir a esta situação lamentável que está ocorrendo entre o nosso líder, pastor Silas Malafaia, e o Pablo Marçal. Primeiramente, quero dizer que eu sou amigo, eu tenho sido amigo do Silas por mais de 40 anos. Inclusive, tenho a maior admiração por ele como um líder, como um pastor, como um homem de coragem, como um profeta de Deus muitas vezes e como um homem que destemido, nunca teve medo de nada. Me lembro quantas vezes, há cerca de 30 e poucos anos atrás, quando eu ia para o Rio de Janeiro, o Silas vinha com seu Fiatzinho me buscar no aeroporto. E um pastor estava me lembrando isso esses dias. E fizemos muitos projetos juntos. Inclusive, tenho um respeito e gratidão porque a Bíblia, mais importante que o ministério dele lançou, eu que levei para o Brasil. E na página inicial ainda está lá o agradecimento dele para mim. Então, nós temos um relacionamento de anos. Mas eu me sinto na obrigação de me dirigir ao pastor Silas, porque essa situação não está boa, não está legal. Veja bem, eu observei todo esse bate-boca para aqui e para lá, mas a Bíblia fala assim: quem vendo o inimigo o deixa ir por bom caminho. E o pastor Silas é um grande estrategista. Ele fez aquele evento fantástico lá na Paulista há uns meses atrás, e agora novamente de maneira de muito sucesso. Porém, por causa de uma pequena falha, uma bobagem, esse negócio do Marçal ter subido ou não, ele esqueceu o inimigo em comum pelo qual ele havia convocado aquele encontro, que é o que ele chama o ditador da toga. E aí eu comecei a meditar no que a Bíblia diz, o que Jesus Cristo disse. Jesus disse em Mateus 28, vinde a mim o que estás cansados e oprimido, eu vos aliviarei, vai um pouco mais antes ele diz a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pastor Silas, eu lhe respeito como líder, como pastor, mas me perdoe, meu irmão. Desta vez você está errado. Você não está aplicando o que Jesus ensinou, de ser manso e humilde de coração. Como que você agora está atacando um irmão, por mais que ele tenha... Por exemplo, hoje você fez um novo vídeo, esse vídeo falando
de heresias ou de erros bíblicos e doutrinários do Pablo Marçal, o correto, Silas, seria você se chamá-lo ou encontrá-lo e falar com ele sobre esses erros, não sei se você já falou, e depois procurar o pastor dele, que é o pastor Aloysio da Igreja Videira, que inclusive eu ajudei muito a eles iniciarem o trabalho em São Paulo, quando comandava o canal Gospel, o canal 53, dei o horário para eles ali por 2 anos. Então, esse seria o caminho, mas não isso que está acontecendo. Então, pastor Cílio, não está havendo sinal de mansidão da sua parte. Não está havendo sinal de um bom coração. Vamos mais um pouco. A Bíblia fala que um reino dividido não pode prosperar. E qual o reino dividido? É o reino de Cristo, de qual todos nós somos partes. E a Bíblia fala que aquele que confessar Jesus como Senhor é o quê? Então, porque ele tem um erro doutrinário aqui ou lá, isso não é o caminho, pastor. E eu me dirijo a você porque é muito triste o que está acontecendo. Eu estava observando o seu Instagram, como do seu filho, como do deputado Sócrates e muitos outros que colocaram as suas apresentações, esses vídeos feitos de maneira triste, inaceitável. E nos seus vídeos, 90% ou mais estão todos contra o irmão. Isso está se tornando um escândalo. Lembrando você talvez conheça o famoso Boris Kazoy. Sabe o que ele dizia? Isso é uma vergonha. Pastor Silas, isso se tornou uma vergonha. Outra coisa, indo mais além, você que é um psicólogo, eu não sou um simples irmão. A psicologia, parece-me que ela ensina que quando uma pessoa está, vamos dizer, sendo afetada muito por algo, é porque aquele algo está lhe perturbando. E aquilo algo está mexendo com si. E parece que o Paulo Marçal está mexendo com si, meu irmão. E agora, se a gente for olhar bem, as pessoas com quem politicamente muitos você tem se relacionado, como esse prefeito do Rio de Janeiro, que há um pouco tempo atrás zombou pelo telefone dos cristãos num papo com Lula, você se lembra disso? O prefeito de São Paulo, o atual Nunes, que abriu a carteira da prefeitura de São Paulo para suportar a causa LGBT e assim por diante. Então, pastor Silas, esse não é o caminho. Não é o caminho de forma alguma. Aonde está? Vejamos, vamos ler o livro de Filipenses. O que o apóstolo Paulo nos ensina ali? O apóstolo Paulo nos ensina ali só falando de que devemos orar uns pelos outros, devemos ajudar uns pelos outros, devemos nos compreender. Então, eu acho que não é o caminho. Eu sou obrigado a me dirigir ao irmão. E os seus amigos que estão ao seu redor não falam isso, mas eu estou aqui pronto para falar. E muitas vezes, amigo não é aquele que fica só, desculpa o termo que eu vou usar, puxando o saco. Mas o amigo é aquele que alerta a gente das nossas falhas e dos nossos erros. E eu estou lhe alertando, o irmão está, me desculpe, mas dessa vez o irmão está errado. Não é o caminho. Outra coisa, o que tem a ver você ir lavar roupa sobre o Marçal, sobre erro doutrinário dele, com o público, um segundo vídeo? Ele não é candidato a pastor, a bispo, a apóstolo ou nada. Ele é candidato a prefeito de São Paulo. Então, você prefere que seja o Boulos? Você prefere que seja o Boulos? Entre ele e o Nunes, nós temos esses dois para, vamos dizer, e se um perder, o outro ganha. Agora, como é que está certo isso? Eu vou lhe alertar, não faça o terceiro vídeo, porque se você fizer, você estará ofendendo ao corpo de Cristo. Você está ofendendo dezenas e milhares, centenas de irmãos fazendo um terceiro vídeo. Alguém tem que lhe dizer que está na hora de parar, Silas. Está na hora de você se recordar do texto bíblico que diz assim: deixando as coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. E é isso que está precisando. Alguém que te alerte, meu irmão. Então eu falo isso em nome de centenas de milhares e quem sabe de milhões de irmãos e de pessoas que não estão mais aceitando
esse erro seu. Que Deus, agora digo eu, que Deus tenha misericórdia de você, Silas, se continuar fazendo isso, porque esse não é o caminho, tá? De um líder, de um apóstolo, de um profeta de Deus que é como você é. Deixe sua voz ser uma voz para libertar o Brasil dessa tirania que está se aplicando aí, e deixe a sua voz ser a voz para edificar o corpo de Cristo. Esse é o meu pedido a você, Silas. As declarações do Dr. Gineton Alencar abrem um debate incômodo, mas é claro, é necessário, pois a conduta de Silas Malafaia está sendo totalmente contraditória e ele está se prejudicando com esta briga com Pablo Marçal. Orando, e muita gente orou, e até oraram por mim, obrigado, mas eu queria pedir a esse pessoal que orou, continue orando por ele, porque ele está fora da igreja há muito tempo e para o Senhor libertar das heresias que ele andou pregando. Vamos lá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou pastor há mais de 44 anos, eu tenho mais tempo de pastor do que Pablo Marçal de vida. Eu não cheguei agora, eu não caí de paraquedas no mundo evangélico. Eu tenho uma história, gente. Não existe homem sem história, nem história sem homem. Eu tenho uma história de combates, de defesa de fé, de alertar o povo de Deus, de questionamento dessas ideologias do inferno. Se você não sabe, até hoje eu respondo processos movido pelo PT, PSOL de bolos e ativismo gay, para você ter uma ideia. Mas meus embates com Pablo Marçal começaram primeiro domingo de fevereiro de 2022, quando eu preguei numa Santa Ceia na igreja. Você quer ver a mensagem? Alerta importantíssimo ao povo de Deus. Vai lá no meu canal do YouTube, Silas Malafaia Oficial, ou no canal da igreja, do canal da DEVEC, que você vai ouvir toda essa mensagem. Ele começou a menosprezar pastor, né? Dizer, não tem pastor aí para competir comigo em debate, sei mais do que todos eles. Menosprezar, você não precisa de pastor, você não precisa da igreja, você pode tomar ceia em casa, qualquer crente pode batizar outras pessoas. Ele começou com esse ensino e, ao mesmo tempo, muito sagaz, forma um tal de quartel-general do reino, núcleos, formado por ele, o cara já entra como general. Não passa nem para ser soldado, é tudo megalomaníaco. Claro, ele tem poder de manipulação, oferece tudo isso, e aí não precisa, não é? Lógico, não precisa ir da igreja, não precisa de oferta, não precisa nada disso, mas compra os livros deles e os cursos dele. Ele falou um monte de bobagem, sabe? Menospreza pastor, tudo isso. Eu acho que ele está precisando ler mais a Bíblia, né? Ele gosta também de se comparar a Paulo, que Paulo não submetia a ninguém. Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao 4, Paulo era submisso à igreja de Antioquia. E foi a igreja de Antioquia que libera Paulo para ele começar o ministério dele nas viagens missionárias. Em Atos, capítulo 16, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo, onde ele passa, onde ele funda a igreja, ele deixa os decretos da igreja, dos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Paulo estava submisso à autoridade apostólica. Eu acho que Pablo Marçal nunca leu Hebreus 13, 17, que fala para as ovelhas se submeterem aos pastores. Não é submissão cega, não. É no parâmetro da palavra. Pastor não é dono de ovelha, não. Ele é mordomo. Toma conta para Jesus. Então, fala um monte de bobagem. Eu vou destacar uma que ele escreveu num livro com outro pastor. Presta atenção no que esse cara fala. A Bíblia é inerrante? Existe um costume no meio dos evangélicos de afirmar que a Bíblia é inerrante. Esquecemos, porém, que a Bíblia é uma construção humana. Errada. É a inerrante palavra de Deus. Primeira heresia. Aí fala um monte de bobagem, aí lá no final a besteira maior, a aberração teológica. Afirmar que a Bíblia é inerrante é o mesmo que afirmar que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Pelo amor do Senhor. No entanto, a Bíblia não é a palavra de Deus. Misericórdia. Isso é uma heresia estúpida. Ela contém a palavra de Deus, o que é diferente. Não, Pablo Marçal. A Bíblia é a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz que toda a profecia é dada por revelação do Espírito Santo. A palavra de Deus é fenomenal. Ela foi escrita num espaço de 1.600 anos por 40 escritores que não se conheceram, na maioria, de diferentes contextos social e cultural, e a Bíblia se completa. A Bíblia é tão interessante, é tão espetacular, a palavra de Deus, que o que foi escrito, como foi escrito e seus efeitos, nós podemos ver até hoje. Isso é uma prova que ela é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Hebreus 4:12. Sabe qual é o problema do povo de Deus hoje? É que o povo de Deus está lendo pouca Bíblia e não tem discernimento espiritual e é enganado por esses caras que vêm com uma teologia toda deturpada.
Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz que o alimento sólido é para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados tanto para discernir o que é bom ou o que é bem e o que é mal. Você não é exercitado na palavra, não sabe discernir. E aí fica engolindo e sendo manipulado por esses hereges. Essa, minha gente, que é a verdade. Esse cara é cheio de heresia, de manipulação, torce a palavra de Deus. Eu podia falar outras coisas aqui. Agora, minha gente, na segunda-feira, se não houver fato novo, eu vou colocar o último vídeo sobre desmascarando Pablo Marçal. Eu vou falar dessa foto aí, que ele não explicou. Isso é maio de 2022. Quando ele foi lá no meu escritório, 4 horas de conversa e fatos que sucederam naquele tempo que vocês nem sabem e que eu vou revelar aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil e nos livre desses heréticos. Amados, ninguém está ficando do lado dele. Até este doutor, que é amigo íntimo de Silas Malafaia, fez esse vídeo tentando alertar ele, tentando abrir os olhos dele. Ele está cego de ódio, cego de rancor. Ele precisa urgentemente mudar a sua postura. O recado do doutor para Silas Malafaia realmente é uma crítica direta, mas construtiva. Ele precisa dar fim nesta briga, realmente um querendo desmascarar o outro, um querendo criticar o outro. E isso está fazendo com que a própria direita rache, está fazendo com que a esquerda ganhe poder. Pablo Marçal não está querendo ser apóstolo, nem bispo, nem pastor. Ele está candidatando à prefeitura de São Paulo. Então esta briga realmente é sem propósito. Automaticamente, Silas Malafaia está fazendo com que Boulos ganhe mais votos. Com essa briga, ele está praticamente tirando Pablo Marçal da jogada e querendo colocar Boulos ou Nunes. Realmente é um absurdo nós que defendemos a direita, nós que defendemos a ideologia cristã, querer defender outro candidato a não ser Pablo Marçal para a prefeitura de São Paulo, pois Pablo Marçal defende as ideologias cristã e a ideologia de direita. Se você concorda comigo, deixa o teu comentário abaixo deste vídeo. E é claro, até que ponto aqueles que deveriam ser exemplos de fé e moralidade estão se distanciando dos princípios que dizem defender. Amados, Silas Malafaia está contradizendo aquilo que ele diz defender, com essas brigas, com toda essa confusão, com esta contenda. E realmente é uma vergonha para ele, somente para ele. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o joinha e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!